Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu podcast Danilo Palma. Hoje um podcast super especial, mais especial ainda, né? Porque eu tô com uma pessoa mais do que especial. Mas antes de eu falar quem é, eu quero fazer a minha autodescrição para você. Eu sou o Danilo Palma, o meu sinal em Libras é um D com uma palma. Eu estou de camisa social preta, sentado aqui na minha cadeira. Na minha frente tem uma mesa cor madeirada com a TV. Uma tela aqui ao lado direito com a minha marca podcast Danilo Palma. Sou negro, tenho cabelo curto e aqui ao meu lado, ela, a professora Maria, que é diretora do Colégio Adventista de Campinas. Seja bem-vinda, professora Maria. Muito obrigada, bom dia, Danilo. Que Tudo prazer bem? estar aqui, viu? Estou muito contente, 2 motivos, né? Primeiro que você é pai do Colégio Adventista, 2 grandes pérolas lindas, maravilhosas. E por estar aqui falar de um assunto assim tão importante para todo o tempo. Que é a educação. Que é a educação. Nós vamos falar sobre educação. Vou pedir para a Pro também fazer a sua autodescrição. Pro, faça a sua autodescrição, por favor. Muito bem. Meu nome é Maria de Souza Oliveira, trabalho no Colégio Adventista há 12 anos. Já pude passar por várias escolas, sou de Santos, trabalhei também em São Paulo e agora estou aqui em Campinas. E é a minha vida. A educação corre no sangue e eu tenho uma fala no meu colégio, sabe, Danilo? O dia que eu deixar de pensar como professora, eu volto para a sala de aula. Porque professor e aluno no nosso colégio é o que nós temos de maior tesouro e mais importante. Muito bom. Nós vamos falar já já sobre um monte de assuntos que a gente estava aqui. Gente, antes de começar a nossa transmissão, nós estávamos batendo um papasso aqui. Eu falei assim, papasso existe essa palavra, Pro? Vamos criar agora. Vamos criar. Vamos sim, depois o dicionário nos perdoa. Exatamente. A gente estava batendo um grande bate-papo aqui e nós estamos falando sobre infância, sobre coisas que aconteceram, né? E eu estava contando para a Pro Maria que o meu pai ele fez 5 faculdades. Né? E meu pai falava, né? Meu pai quando nós éramos pequenos, meu pai falava assim, você é pobre, você é preto, então estuda, neguinho. Meu pai mandava estudar, né? Resultado, Pro, fiz ensino médio, fiz ensino fundamental, ensino médio, fiz minha faculdade. Quando eu terminei minha faculdade, fui fazer minha pós-graduação, sempre estudando. E isso é um reflexo de pai para filho, né, Pro? E a condição assim, meu pai fez 5 faculdades, meu pai fez 7 pós-graduação. 7 pós-graduações. E assim, a educação, meu pai também como um bom pedagogo, meu pai sempre levava muito a questão da educação. E que eu priorizo muito também para os meus filhos. Pro, qual que é a importância da educação na construção de um indivíduo? Danilo, você falou algumas palavras assim chaves para o nosso contexto. Você falou de referência, você falou de família, e você falando, eu convivia com isso tudo, eu fiquei na minha cabeça aqui pensando, quantos livros você viu na sua casa? Com certeza você viveu entre eles. No meu quarto nós tínhamos no Carlos Lourenço, onde eu nasci, cresci, fui criado, nós tínhamos no meu quarto assim uma estante bem grande assim. Maravilha. E era uma estante que tinha, era mixado, né? Tipo, parte guardava leite, guardava o óleo. Isso. E parte guardava os livros. Era cheia de livros. Legal. Inclusive meu irmão mais velho, o Anderson, tem meu irmão de 40 e tantos anos já. Ontem ele falou que ele vai fazer os 44. É uma excelente idade, tem 45, Danilo. Pronto. Tá novinho, super novo. Ele falou pra mim assim ontem, não, já estou ficando velho, com 44 anos. Fala pra ele que tá super novo, defendeu os 40. Vou fazer 40, você tá chegando, bem-vindo. E aí ele falava assim pra mim, né, o Anderson brincava, né, porque o Anderson ele tinha um espaço de gibis, que era a coisa mais linda. Gostoso. Todos os gibis de Turma da Mônica, e ele lia muito. Né, e o Anderson sempre foi o mais culto assim, da família, de leitura e tal, né? E é muito interessante, porque todos os filhos, né, todos os meus irmãos, nós sempre nos dedicamos muito por causa do incentivo do meu pai. Exatamente. E qual que é hoje na sociedade atual que a gente vive hoje, Pro, a importância do incentivo à educação? Danilo, assim, eu vou dar uma dica aqui para quem está assistindo a gente. Quem lê muito, fala bem, argumenta bem, escreve bem. Opa, eu já estou falando então num desafio atual, que é o Enem. E até porque tivemos a primeira fase do Enem, final de semana passada, e teremos a segunda fase, próximo final de semana. Hoje, inclusive, no nosso colégio, segundo aulão do Enem, para os nossos alunos dos terceiros anos,
segundos anos, que alguns já começam a prestar o Enem para começar a familiarizar com... Para ir testando. Exatamente, tipo, conhecer o formato da prova, as questões, e aquele desafio pessoal mesmo. Então, semana passada fizemos um aulão, e essa semana um outro aulão para preparar o nosso aluno melhor para enfrentar os desafios. Vamos lá, base. Então, nós trabalhamos, entendemos no Colégio Adventista, e como instituição, só para contextualizar um pouquinho, a instituição educacional adventista, ela tem sua base cristã, né? Ela está vinculada à Igreja Adventista, certo. Portanto, é um ramo da Igreja Adventista, base cristã. Hoje nós temos, Danilo, eu falo isso com muita alegria, 90% dos nossos alunos, eles não são adventistas. Nossa, mas você fala isso com alegria? Falo, porque eu tenho os meus alunos adventistas ali, mas eu tenho alunos de todas as religiões. Base cristã. E você falou de família também. Então, é um triplé. Escola, o ser humano ele precisa de escola. Família, você falou do seu pai, a referência, sim. Família, olha quantas características você falou em pouco tempo. E com certeza você é o que é hoje, porque você teve uma referência importante, que é o seu pai, família. E a base da nossa escola, que é o nosso Deus, o nosso Criador. É uma escola criacionista, é uma escola que acredita num Criador e numa criatura que somos nós. Opa, peraí, se eu tenho Deus, se eu tenho a escola e tenho a família, não tem como dar errado. Influência, incentivo, referência, é tudo que a nossos meninos e meninas eles precisam. Então hoje você é o que é, eu sou o que sou. Portanto, as dificuldades que tivemos, os desafios, porque nós tivemos Deus, escola, família. A família, ela é a base de tudo, né, pastor? Totalmente. Praticamente pastora. Pastora, pode chamar, não tem problema. Vários me chamam de pastora. Vários me chamam. Sabe que eu tive aqui a pastora Regina, a gente falou sobre dinheiro, sobre família, né, Lê? A gente falou sobre vários assuntos super interessantes. Legal. E eu agora eu olhei, me chamam de pastora eu chamei também. De pastora. Pastora Maria, gente. Me chamam de pastora. Maria, e eu tô envolvida em tudo, né, Danilo? Eu canto, não sozinha, né? Porque aí também ninguém aguentaria, né? Mas a gente canta, a gente ensina, a gente aprende também. Então, para quê? Qual a finalidade do Colégio Adventista? Nós temos mais de 330 unidades só no Brasil. Nós já passamos de mais de 160 países com o Colégio Adventista. Eu trouxe aqui, Danilo, nós temos o projeto pedagógico. Isso aqui é a nossa cartilha. Eu falo para os pais que isso aqui deveria estar na cabeceira do pai e a mãe de cada um, porque isso aqui é o norte do nosso trabalho. E é muito importante esse material, porque todo o estado de São Paulo segue esse projeto pedagógico. Isso me diz o quê? Não quero, naturalmente, que a Gabi e o Lucas saiam do colégio. Mas se em algum momento você for para alguma outra cidade do estado, o material é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, a sequência é a mesma. Percebe a grandiosidade da instituição educacional adventista? Se você for para outro país, e nós temos os internatos, os colégios, as escolas em outros países. Inclusive, temos intercâmbio. E eu vim com a camiseta da Griggs, do High School. Né? Quero fazer aqui também. Pode falar, né? Fala tudo. O Colégio Adventista de Campinas também oferece o High School. O que significa o High School? Além de todo o preparo para o Enem, vestibular, universidade pública e privada, nós preparamos o aluno para ele viver fora do país. Brasil. E se ele viver no país, que ele possa estar nas multinacionais, internacionais, e que ele possa encontrar espaço em todos esses contextos. O High School é do 9º ano em diante. Então, 9º ano, 1º, 2º e 3º ano, ensino médio, é preparando o nosso aluno e ele sai com certificado americano. Olha que interessante. Quando ele se forma no 3º ano, ele sai com 2 certificados, do ensino médio e do High School americano, e aí portas serão abertas. Mas a escola adventista, ela existe e a gente acredita, Danilo, que no coração de Deus nasceu, brotou o Colégio Adventista para atender as nossas famílias. Por isso que é importante a gente sempre reforçar Deus, família e escola. Vindo de Deus não tem erro, né? Não tem você falha. Sabe. Não falha. Tem falha. Não Se falha. nasceu no coração dele, Danilo, sucesso. Vai ser sucesso. E sabe que coisa interessante também? Ele escolheu você, para pertencer ao Colégio Adventista. O ser humano, a família. A sociedade.
E aí a gente vai para a terceira parte do nosso triângulo, que são os nossos alunos, que é a educação, que hoje a Gabi, o Lucas e tantos outros estão se desenvolvendo, tendo o professor como referência, tendo a família como referência e tendo Deus como referência. Não tem como dar errado. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Todo ano formamos alunos. E todos os anos, alunos, Unicamp, PUC, e tantas outras universidades, seja privada e pública também. É o preparo para essa vida, mas é um preparo também para a vida eterna. Muito bem. E falando em preparo, professora, quando a gente fala como que é ser diretora de uma instituição num tempo de pandemia que nós sofremos tanto, e qual foi a consequência desse, posso dizer, atraso educacional? Pode ser, uma defasagem. Uma defasagem. Como que a instituição, o ensino, que impacto vai gerar isso para daqui a alguns anos? Eu quero só voltar um pouquinho, Danilo, assim, olha, todos os dias nós temos momentos específicos no colégio. Então nós temos um momento de reflexão e oração com os professores. Aí os professores, ao assumirem a sala de aula com os alunos, então pensa você, 27 turmas orando 7 horas da manhã e 12h45. É uma bênção. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós pedimos que Deus traga, através de nós, bênçãos para as famílias e para os alunos. Por que eu estou falando isso para você? Cheguei em 2019 no Colégio Adventista de Campinas. Finalzinho de 2019. Doida para entrar no meio da pandemia. Doida para entrar no meio da pandemia, mas não tinha vivido uma pandemia ainda, mas não quero viver outra também, viu? É muito ruim. E aí as aulas, nós iniciamos as nossas aulas finalzinho de janeiro, fevereiro, março, chega a pandemia. Eu tive pouco tempo para o convívio com os alunos, com as famílias. Mas novembro do ano passado, a nossa associação, que é quem cuida, administra essa região de Campinas, são 10 escolas, né? Temos Rio Claro, Limeira. Quais são as unidades que administra Campinas? Isso, é dividido por associações. A nossa associação, ela é aqui no Castelo. Então, em Campinas, nós temos o Colégio da Ponte Preta. Tem 2 unidades em Campinas, né? Temos 3 unidades. Inauguramos uma agora, há 15 dias. Terceira unidade e 2 aí para 2023. Então, nós temos... Aqui eu estou, Colégio da Ponte Preta, temos o ensino médio, a única em Campinas adventista que tem ensino médio, então, por favor, deixa a Gabi e o Lucas lá. Temos no Castelo, até o 5º ano, é uma escola bilíngue. Uau. Então, a minha tem o high school, porque vai até o ensino médio, e no Castelo temos a bilíngue. E inauguramos uma no Barão Geraldo. Novinha, bonita, vai até o 5º ano também, e também é bilíngue. Fora isso, nós temos Paulínia, Limeira, Arthur Nogueira, Rio Claro, Jundiaí. Temos uma escola em Jundiaí e construindo uma segunda escola em Jundiaí. Então, nós temos aí 10 escolas em torno. E as 10 escolas, assim, em novembro, Danilo, Deus, ele trouxe para nós a necessidade e nós somos bem sonhadores, viu? E a gente sonha alto porque nós temos um Deus que é grande. E todos os dias nós pedimos a Ele que, através de nós, possa trazer o melhor para os nossos alunos. Então, nós fizemos o quê? A aquisição do Google for Education. É uma ferramenta fantástica. Nós temos o ECLES. O ECLES é da instituição, é da Rede Adventista de Educação. Certo. Mas nós queríamos maior, para agregar. O nosso material, toda a apostila que os alunos utilizam, é da nossa editora também. Casa Publicadora Brasileira. Se entrar lá, você vai ver que todo o material feito, é próprio. E aí nós adquirimos, então, a licença do Google for Education. Novembro. Março, chegou a pandemia. E eu vou falar para você, nós agradecemos muito a Deus, viu? Porque, na verdade, a escola, sem saber o que ia acontecer, já estava preparada por uma possível... Providência de Deus. Providência de Deus. E aí eu entro nessa questão da defasagem. Nada substitui o professor. Nada. Não, eu me lembro, professora, que na primeira semana que falou, vai ficar todo mundo... A Gabriela teve uma semana de aula.
Exatamente. Acho que ela teve uma semana de aula. Na segunda semana já foi para casa. Isso. E quando ela foi para casa, o primeiro dia de aula já estava no Google. Já estava no Google. Já estava no Google. Porque havíamos adquirido, então, uma licença do Google for Education, que é uma ferramenta que as grandes escolas utilizam e é uma ferramenta fantástica. Bom, nada substitui o professor. Mas o remoto estava aí, a pandemia e todo mundo em casa. Fomos pela ferramenta. Professores dando aula online, professores alfabetizando alunos. E eu vou falar para você, não chegamos a 100% porque realmente nada substitui o professor. Mas alfabetizamos alunos, desenvolvemos os alunos aprenderam e aprenderam muito. Fica uma defasagem, Danilo? Fica sim. Mas ter o aluno no colégio hoje é importante porque agora é o planejamento para buscar aquilo que ficou para trás. Mas nós vamos trabalhar com a qualidade. Não adianta agora sobrecarregar o aluno. O professor e a escola têm todo um planejamento para trabalhar com o aluno, não sobrecarregar o aluno, mas na qualidade buscar aquilo que ficou para trás. E eles já estão fazendo isso. E a gente percebe que o aluno ele já está se desenvolvendo depois do retorno permitido e buscando aquela defasagem. A gente acredita aí que em pouco tempo a gente consiga e não traga um reflexo tão negativo para a vida futura deles. Ó, Pro, vou fazer uma confissão, posso? Pode. Gente, vou fazer uma confissão. Vou confessar. Posso confessar, Letícia? Vou confessar. Pode. Ontem nós estávamos estudando, eu e a Gabi começou a ler. Tava lendo a cartilha, né? O livro dela de escola. Sim. Aí ela começou a ler, eu olhei pra ela e falei, misericórdia, a Gabi no segundo ano já é melhor do que eu na sexta série. Você usou uma palavra aí, Danilo, muito engraçado. Cartilha é da nossa época, viu? Da nossa época. Agora é o livro. Eu estudei na cartilha. Mas gente, realmente. Ó, eu fui é um cartilha. Eu fui cartilha também. Mas é um conteúdo muito avançado e eles assim, desenvolvem. A Gabi, muito. ela tá lendo como gente grande. Que bonitinha. A Gabi, ela tá lendo como adulta, gente. Ela lê assim, de forma assim, muito tranquila, Legal. respeitando segura. Eu fiquei impressionado, porque fazia tempo que eu não via a Gabi ler um texto grande. E era uma página inteira, a Gabi começou a ler. Eu falei, gente, olha que top, que maravilhoso. Legal. E assim, graças a Deus, assim, a Gabi, ela é muito esforçada, Sim. né? Deus me deu uma filha Focada, assim, muito dedicada, legal. muito focada. Mas nem todas as crianças elas têm a possibilidade, né, de ter uma educação base no segundo ano. Hoje nós vemos assim uma estrutura do sistema público de educação que está muito mais atrasado do que o sistema privado. Exatamente. Esse impacto, como que vai esse impacto gerar na vida dessas crianças hoje que, por exemplo, não tiveram a mesma oportunidade de estar numa escola que tem esse reforço, essa pegada educacional? O impacto ele é inevitável. Como pedagoga. Exatamente, é inevitável. Mas eu vou usar o meu exemplo. Eu estudei no Colégio Adventista até o segundo ano, do Fundamental 1, e depois mudei para a roça. E quando voltei para a cidade... Me conta essa história, quero saber. Olha, nasci em São Paulo, estudei no Colégio Adventista, era Jardim da Infância na minha época, Danilo. Nossa. Fiz Jardim da Infância 1, 2, primeiro e segundo ano. Minha família mudou para a roça. Minha família simples, humilde. Casa varandada. Sim, eu morei na casa de sapê. Que legal. De barro. Uau. Construída por mim, pelos meus irmãos e meu pai. Uau. Então, morei assim, lamparina, não tinha luz elétrica, mas eu estudava no público, não tinha colégio adventista. E eu estou usando o meu exemplo, Danilo, porque até os 19 anos eu morei na roça, estudando, saindo da escola pelas necessidades particulares da família, mas eu nunca desisti. Quando eu voltei para a cidade, eu fui para o supletivo, porque eu precisava ganhar tempo. E hoje eu sou formada, já pude exercer várias funções dentro do Colégio Adventista, já trabalhei fora também. Mas sabe, para responder a sua pergunta, infelizmente nem todos podem ter uma educação de qualidade como o colégio particular oferece. Sim. Mas temos uma boa notícia aí. A instituição adventista ela é filantrópica. Então nós trabalhamos também com a filantropia, que é oportunidade para aqueles alunos que não podem pagar. Então fica a dica aí para que aqueles que puderem e quiserem, procure o Colégio Adventista. Mas infelizmente a gente não consegue atender a todos. A todos. É uma demanda grande. Por exemplo, muito. Campinas, uma cidade com 1.300.000, com quase 1.400.000 habitantes, a quantidade de crianças que ficaram sem estudar no período da pandemia é muito grande. Por exemplo, eu tenho uma amiguinha da Gabi, que tem a mesma idade da Gabi, na verdade nasceu um mês depois da Gabi, e aí elas estavam brincando juntas no condomínio, e aí quando chegou elas estavam no parquinho, aí
falou pra outra, ó, que tá escrito ali é tal coisa. Aí a amiguinha dela falou assim, eu não sei ler. Que pena. E aí, quando a gente foi questionar, né, ela falou, eu não tô indo pra escola. Então, assim, a quantidade de crianças que não foi pra escola durante a pandemia foi muito grande. Muito grande. Como que os pais devem fazer nesse momento? Por exemplo, o pai às vezes não tem condição de estar com o filho numa escola particular, ele tá a possibilidade, a oportunidade que ele tem hoje é uma escola pública, então ele tem que depender da pública hoje. Da pública. E a gente sabe que a educação da escola pública hoje, não que seja uma má educação, mas os profissionais da educação pública, eles são mal remunerados, falta professor. É a valorização. Qual que é a tua visão como pedagoga hoje sobre o ensino público também, Pro? Primeiro que o mesmo professor do público é do particular. Então a questão não está no professor, é na valorização, do professor. Exatamente. E falta professor hoje? Falta professor porque não valoriza. Porque temos excelentes professores, mas não valoriza. Infelizmente, no país, o professor ele não é valorizado. Nossa primeira dificuldade. Mas é uma dica importante que eu vou trazer para vocês aqui, é para a família. Então, primeiro, continue no colégio. Seja ele público, não pode ficar fora da escola. Os alunos se desenvolvem menos? Sim, mas se desenvolve. Precisa ir para a escola. Mas em casa, Danilo, livros. Proporcione boas leituras. É isso para que eu os ia te seus perguntar. Livros. Qual que é uma dica para os pais, assim, para eles poderem incentivar os filhos ao estudo? Porque com a criança, a gente sabe que tudo que não é incentivado se perde o prazer. Exatamente. Então, por exemplo, se você falar para uma criança que ela não precisa ler, ela vai perder o prazer de ler. Se ela não tiver aquela essência da leitura e tudo mais. E isso vai afastar ela da educação. Vai. Porque não tem prazer. E vai trazer uma consequência gravíssima no futuro dessa criança. Tudo é resultado. Então, até a criança, ela precisa enxergar um resultado. Ela precisa enxergar que ela vai ganhar. Porque a vida é isso. Nós trabalhamos para ganhar, nós estudamos para ganhar. Então, a criança precisa seguir a fase. Cuidado com os livros. Temos excelentes livros num preço acessível, mas precisa ter cuidado. Também não vai colocar uma criança de 9, 10 anos lendo um livro grande, de um contexto que não chame muita atenção. Mas tem pequenos livros ali encantadores. Dela, né? Então, e isso é muito tranquilo para adquirir. E eu não sou contra a tecnologia não, viu? Mas eu não tenho livro, mas tenho o celular que eu posso aqui pesquisar. Maravilha, nós estamos vivendo numa geração da tecnologia. Então, não sou contra. Pelo contrário, precisamos aprender para oferecer. Então, leitura em casa. E olha, Danilo, eu vou falar para ti. Valor acessível. Não tem desculpa. Segunda coisa, jogos. Compre jogos para que o aluno possa jogar com a família. Numéricos ali. Sabe, quebra-cabeça, animais, os joguinhos numéricos, sequenciais e livros, pequenos livros. Incentivo da família. Incentivo da escola é fazer por onde o filho está no colégio. Mas olha, meu exemplo, escola pública até o ensino médio. Chegou no ensino médio, ele vai procurar fazer uma universidade, você não tenha dúvida, se ele foi incentivado em casa. A base está em casa. A base está em casa. Proporcionar escola para o seu filho, mesmo que a escola pública, não deixa a criança em casa, até por lei não pode. E segundo, incentivar o filho em casa. Tira aqueles 10, 20 minutinhos, joga com o seu filho. Sabe, hoje é muito comum aqueles jogos pedagógicos, 1 mais 1, as 4 operações, que hoje é uma defasagem gritante, a gente percebe isso nos alunos, principalmente da escola pública. Então, leitura e a matemática, o português, humanas e exatas matemática, isso a gente pode ter em casa e com certeza ele vai crescer querendo saber mais. Como que foi lidar com a pandemia, professora, durante esse período, a parte... Por exemplo, nós tivemos aí alguns dados, quando nós falamos de família, de casos, principalmente de agressões. Muitos pais, houve muitos casos de agressões contra a criança, contra o adolescente e contra as mulheres. Sim. Isso refletiu em algo na educação? Por exemplo, nos âmbitos dos alunos, por exemplo, do Colégio Adventista, você chegou a ter algum caso assim? Ou conheceu algum caso em escola pública que você poderia estar pautando com a gente para a gente poder desenvolver sobre esse assunto? Essa é uma estatística que não tem como fugir dela, infelizmente. E a pandemia acentuou bastante. Nós passamos a lidar no Colégio Adventista de Campinas, que eu falo com propriedade por estar lá,
não só com o desenvolvimento dos alunos, mas também suporte à família. Certo. Nós temos hoje eu tenho 1.194 alunos. Então eu tenho 1.194 famílias. E são famílias em contextos diferentes. E recebi muitas famílias no colégio e muitas das vezes nós fizemos remoto, online, o atendimento à família. Fizemos escolas de pais, trazendo profissionais, psicólogos, médicos, terapeuta familiar, para que pudesse dar suporte à família. Por quê? De um dia para o outro, todos em casa. E eu até ouvi de um aluno do ensino médio, eu achei bem interessante isso, e eu sou muito observadora, isso já veio como um aprendizado e algo também a ser trabalhado. A aluna falou para mim assim, eu não imaginei que meu pai e minha mãe me conhecesse tanto, porque nós nos encontrávamos tanto em casa, porque todo mundo trabalhava, ela estudava, natural da família moderna, não tem nada de errado nisso. E ela falou um outro detalhe, olha, o meu pai e a minha mãe, hoje, eles conversam como se eles não estivessem se conhecendo agora. Percebe a correria do dia a dia, onde ela nos coloca? A pandemia também trouxe. Uniu, né? Uniu, mas desuniu muito também. Desuniu muito. Isso foi um caso positivo que eu ouvi da minha aluna. Mas, óbvio que tivemos outras situações também não tão agradáveis e demos todo o suporte. Eu recebi muitas famílias no colégio para tratar a parte financeira, planejamento familiar, a parte de estrutural mesmo da família no contexto de rotina. Recebemos muitas famílias e pudemos ajudar na questão da rotina da família, dos filhos, no que diz o estudo, a alimentação. Trouxemos uma nutricionista para falar para os pais também o desenvolvimento da criança dentro de uma pandemia, para que não ficasse... A criança precisa ter rotina, inclusive na sua alimentação, porque isso influencia totalmente o seu desenvolvimento acadêmico. Então, demos suporte às famílias, principalmente nessa questão da pandemia, desenvolvimento, rotina e contexto familiar. Professora, quando a gente vai para as comunidades mais carentes, para a favela, lá para bairros que são menos assistidos pelos poderes públicos e principalmente por políticas públicas educacionais que levam justiça e dignidade para essas crianças, principalmente as crianças que estão na faixa de inserção na escola, de inserção no pré, primeira série, segunda série, a gente se depara com uma realidade muito ruim, que é uma realidade do pai que não tem condição de pagar uma escola para um filho, e aí esse filho ele fica exposto ali à marginalidade, ao crime, às drogas, e isso é uma falha de políticas públicas, sociedade e política pública. Como que no teu ponto de pedagoga, como que se resolve isso? Como se cria políticas públicas para incentivar aquela criança que o pai não consegue pagar uma escola, o pai não consegue, muitas vezes, o pai nem incentiva muito, mas políticas públicas para trazer essa criança para a escola? Primeiro a gente precisa trazê-lo para a escola. Então nós temos órgãos competentes, porque quando a família não compreende a necessidade, a importância do filho estar dentro de uma escola, que é o que vai desenvolver ele para a sociedade, uma vez que a família tem tido dificuldade, a escola ela não vai fazer o papel da família, mas ela pode contribuir bastante. Então, primeira coisa, temos que ter o aluno na escola. Mas e quando essa família ela não tem essa consciência? Nós temos os órgãos competentes, assim como o conselho tutelar, o colégio, assim, não só o colégio adventista, mas as escolas, elas trabalham em comum com o conselho tutelar para que os filhos, os alunos, eles tenham, nossos meninos e meninas, eles tenham a oportunidade de estarem no colégio. E essas famílias, Danilo, que infelizmente têm essas dificuldades, e olha, eu vou falar para você, é maior do que a gente imagina. São muitas famílias. Muitas. A política pública, ela começa, ou parte dela é desenvolvido dentro da escola. E eu vou abrir um parênteses aqui. Hoje, nosso desafio maior é filtrar qual o colégio eu quero para o meu filho. Qual o seu conceito de família? Porque as coisas estão distorcidas também. Então, estar dentro do colégio, infelizmente hoje, não é tudo. Dependendo do conceito que você tem para a sua família. Então, hoje o colégio adventista, ele preza muito a família. A família tendo o pai, o homem, tendo a mulher como companheira do homem, aquilo que Deus idealizou. Porque aí eu estou linkando a política pública, porque política pública não é só eu falar,
Não é só eu argumentar. Porque eu posso, e hoje a gente vê essas manifestações de jovens, adultos, falando, e tem que falar mesmo. O aluno, ele precisa falar. Nós incentivamos o aluno a falar, mas ele precisa falar com conhecimento. E qual é o conhecimento que nós buscamos para o Colégio Adventista? O que Deus idealizou para nós, como família e como ser humano. Que essa é a minha próxima questão. Quando nós falamos que é aplicado, por exemplo, no caso da educação, a fé, é aplicado Deus e a educação, essa junção, essa união, ela gera reflexos absurdos na vida de uma criança. Para a vida toda. Para a vida toda. Para a vida toda. Qual é o maior reflexo? O maior reflexo é o que ela escuta e onde ela convive. Se o meu aluno, se o seu filho convive num ambiente que vai enfatizar, reforçar o que Deus idealizou para você e para sua família, isso vai refletir positivamente, e você pode ter certeza. Sabe que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Mesmo ela grande, adulta, ela não vai se desviar. Quando a gente não está falando de religião, eu estou falando do caminho, o caminho que Deus quer para a minha vida e para a sua. E olha, vamos relembrar aqui, coisa de professora Danilo, vamos reforçar. Deus não erra. Deus é perfeito. Se ele tem um caminho específico para mim, eu não preciso questionar. Eu devo seguir porque o sucesso é garantido. Agora, a gente precisa tomar cuidado. Hoje, infelizmente, temos escolas que estão tirando o foco desse caminho e trazendo opções. As opções, elas têm sido muito perigosas. Nós não vamos entrar, num outro contexto, talvez em um outro momento a gente pode até detalhar um pouquinho mais. Tá. Mas cuidado com aquilo que o seu filho está lendo, vendo, ouvindo e convivendo. Até mesmo porque hoje, por exemplo, você tem uma quantidade grande, até aquelas escolinhas de bairro, que o pai fala, vou colocar numa escolinha de bairro porque eu não quero para a escola pública, mas também não consigo colocar numa escola particular. Ela vai e coloca numa escolinha de bairro. Muitas vezes nem se preocupa se aquela escola tem um pedagogo, tem uma base educacional que vai realmente trazer uma orientação pedagógica para a criança. Isso é normal hoje, né, professora? Isso é normal, mas não é o correto. Sabe que lá no Colégio Adventista, onde eu trabalho, eu tenho uma preocupação. E a minha responsabilidade, ela é invisível para vocês. Mas nem por isso eu deixo de cumpri-la. Vou te dar um exemplo. Quando, por alguma razão, falta um professor, às vezes não está bem. Que tipo de profissional eu estou colocando dentro da sala de aula? Eu não coloco se não for uma professora formada. É uma professora diferente daquela habitual? Sim, porque a habitual ela não pôde por alguma razão particular. Mas isso é compromisso, porque nós somos profissionais e cada profissional ele precisa exercer aquilo na qual ele estudou e se preparou para isso. Esse jeitinho, e esse é uma palavra, esse é um ditado que eu não gosto muito dele, sabe, Danilo? Jeitinho brasileiro, não. É o certo ou o errado. É nesse jeitinho brasileiro que nós estamos perdendo a referência familiar, a referência educacional, infelizmente, a referência como ser humano, quem eu sou. A gente precisa compreender quem eu sou. Quando eu compreendo quem eu sou, eu compreendo quem me fez. Eu compreendo quem é o meu Criador. Porque uma pergunta puxa a outra. Se eu compreender quem eu sou e compreender quem Deus é na minha vida, não tem como eu dar jeitinho. A nossa escola, o Colégio Adventista, a instituição adventista não é para dar jeitinho brasileiro. Por isso da importância dos profissionais. Então, o profissional para cuidar da logística da escola. O profissional para receber os seus filhos lá e recebe com muito carinho. Mas tem o profissional para desenvolver, incentivar e dar autonomia, ferramentas para que a Gabi, o Lucas e tantos alunos eu tenho lá, eles possam se desenvolver dentro de um parâmetro que nós sabemos que é o ideal, porque escola adventista nasceu no coração de Deus. Muito bom. Professora, a escola adventista, ela tem os tradicionais corais, né? Inclusive, existe uma ação muito bonita da escola no desenvolvimento musical das crianças. Como que é feita essa aplicabilidade pedagógica junto com a música dentro da escola?
Você sabe que eu gosto muito da música, mas não canto e não toco. Dons, e a gente precisa respeitar. Se for para falar, Danilo, eu fico o dia todo falando, mas cantar não é meu ramo. Mas por que a música existe dentro da instituição adventista? Colégio Adventista tem aula de coral, não é aula de música. Então nós não ensinamos a música, mas nós temos a aula de coral, porque dentro o aluno que canta, o aluno que é incentivado a cantar, oralidade, representatividade, relacionamento, compartilhar, ensinar e aprender, a troca. E você sabe que essa é uma idade difícil ali, 6, 7, 8, até os 10 anos, trocar para eles é muito difícil, é muito o eu. Então compartilhar, trocar é muito importante. E ela traz uma concentração muito interessante também para o aluno, que ele vai precisar no seu dia a dia, no seu desenvolvimento com os conteúdos, matemática, português, história, geografia. Agora, nós tivemos recentemente, você estava lá, nós fizemos no Brasil 125 anos da educação adventista. Esse ano nós comemoramos 125 anos no Brasil. Muito tempo, é muita coisa. De educação. E o que nós fizemos? Agradecemos a Deus. E a nossa forma de agradecer a Deus foi colocando as nossas crianças para cantarem. Eles participaram, a família participou. Olha a importância da família dentro do colégio. Então, nós estivemos ali com 2 momentos, 2 sessões nós fizemos, os alunos cantando, as famílias prestigiando e felizes estávamos agradecendo a Deus por 125 anos. Então, a música ela é muito importante para unir a família, unir os alunos, concentrar o aluno e desenvolver tantas outras habilidades aí. Sabe, esse preparo que é feito, 125 anos preparando, educando. Mas eu acredito que nos últimos 2 anos, professora, eu preciso voltar novamente no tema da pandemia. Nesses últimos 2 anos, acho que foi um pouquinho diferente preparar os professores. Foi. Esse preparo, como que foi? Conta pra gente. Mas nós somos rápidos ali, viu, Danilo? Você sabe que eu falo para os professores e para os meus funcionários. Eu gosto de incomodar, mas é um incomodar positivo. Né? O ser humano ele está em desenvolvimento sempre, aprendendo sempre. Quando eu penso que eu não tenho eterna evolução. E Deus nos dotou de dons e talentos para que a gente vá se desenvolvendo cada vez mais para compartilhar. Sim. Então, quando chegou, a pandemia chegou, o que fazer? Nunca tínhamos, eu não vi uma pessoa que tinha vivido uma pandemia. Porque nem quero mais. Foi a última, espero que espero que seja. Então, nós fomos capacitar ainda mais o professor. E o que nós fizemos? Pós-graduação para os professores em tecnologia da educação, aplicada à educação. Então, em pandemia, olha os desafios interessantes. Em pandemia, trabalhamos com os nossos alunos, defasagem a menor possível, trabalhamos com as nossas famílias, com escolas de pais, com atendimentos específicos, profissionais, né, cada um na sua área, e trabalhamos e formamos e trouxemos uma formação ainda melhor para o professor, voltado ao contexto. Então, todos os nossos professores, dentro desse 1 ano e meio, quase 2 de pandemia, se capacitaram. Várias capacitações pequenas, mas também a pós-graduação em tecnologia aplicada à educação. Por isso que foi um sucesso. Muito bom. Foi uma base diferenciada, né, e que a gente tem que realmente tirar o chapéu, porque o Colégio Adventista ele faz de uma forma muito sublime, com muita qualidade, com muita prestatividade, com muito amor, né? A palavra amor, ela tem entrado dentro de uma forma muito agressiva, né? Dentro dos processos do Colégio Adventista. E eu, como pai, também tenho que falar que vale muito a pena. Vale muito a pena, Pro. Vale muito a pena. Vale. E quem quiser conhecer mais o Colégio Adventista, conta pra gente, como que faz? A forma mais fácil, pelas nossas redes sociais. Hoje, vivemos mais do que nunca. Tecnologia total. Exatamente. Ali tem o nosso endereço, tem o nosso contato telefônico, tem várias atividades. Nós postamos todos os dias, inclusive os alunos cantando, Colégio Adventista de Campinas. Pode procurar no Instagram, Facebook, site do colégio também. Coloca lá, Colégio Adventista de Campinas. Aí você vai encontrar, por quê? A do Castelo é escola.
E o nosso aparece como Colégio Adventista de Campinas. Mas a gente fica muito tranquilo e feliz também, caso você queira conhecer do Castelo, caso queira conhecer do Barão Geraldo, outras unidades, tá bom? Mas pode nos procurar, estou lá das 6h30 às 18 horas com muita alegria para receber todos e vai ser um prazer. E eu vou reforçar aqui, trabalhamos com os nossos alunos, inclusive na filantropia. É importante ressaltar isso. É uma escola que oferece educação para aqueles que têm dificuldades também. Pode nos procurar e vai ser um prazer tê-los lá. Professora, eu vou fazer mais um tema antes de a gente encerrar. A gente está com quase 40 minutos de transmissão, mas eu preciso falar sobre mais um assunto muito importante, que é quando nós falamos sobre acessibilidade. Como que são as políticas do Colégio Adventistas ligadas à pessoa com deficiência? A acessibilidade de pessoas com doenças raras, cadeirantes, amputados, surdos. Como que é feito esse trabalho? O Colégio Adventista possui atividades que geram acessibilidades também? Olha, que assunto importante. Não poderia ficar para trás. O colégio, não só a unidade onde eu trabalho, mas toda a instituição trabalha com acessibilidade. Eu, como falei para você, já é o 7º colégio que eu trabalho, mas então eu já tive alunos cadeirantes, surdos, inclusive a nossa editora prepara o material para o cego, para o surdo. O Colégio Adventista hoje possui material em braille, por exemplo. Possui material em braille, toda adaptação. Eu tenho, por exemplo, um material, às vezes o aluno ele tem uma questão visual que precisa ter um material aumentado. A editora tem o material para todo e qualquer tipo de necessidade. Inclusive, eu tenho alunos na minha unidade. Eu tenho alunos com necessidades especiais e nós atendemos, eu tenho vários ali e é uma bênção. Se desenvolve e se desenvolve muito. E estamos recebemos outros alunos também. Esses alunos, professora, eles são aplicados dentro das salas de aulas com os outros demais alunos também? Ou eles são tratados como uma sala especial? Como que é? Conta pra gente. Não é uma sala especial porque prezamos na sociabilização deles. Eles precisam viver em sociedade. Hoje, qual a sociedade para ele se desenvolver? A escola. Então, ele precisa estar e participar. Lógico que dentro das limitações dele. Agora, a parte acadêmica, esse pedagógico, ele precisa ser diferenciado. Temos orientadoras, coordenadoras que dão assistência. Então, aquele aluno que precisa de uma prova reduzida, a prova específica para ele. Precisa de um tempo maior, ele faz na sala da orientação. Às vezes o aluno precisa que a prova seja oral. Opa, uma forma avaliativa interessante também. Então, várias formas de atender o aluno, mas nem sempre ele está dentro da sala. Mas mais a parte pedagógica. Mas é importante que ele esteja também para que ele possa sociabilizar e participar das atividades como um todo. É muito importante, que essa criança, que ela entre, que ela seja incluída no ensino educacional, que ela conviva com outras crianças, porque isso é o desenvolvimento dessa criança. E quando a criança com deficiência, ela é incluída junto com outras crianças que não possuem deficiência, existe de fato a acessibilidade e a inclusão. Aí que ocorre a inclusão. Exatamente. E o Colégio Adventista é um colégio que faz a inclusão. E você sabe, eles têm muitas qualidades. Então, tirar o aluno desse conceito social é lamentável. Então, a gente incentiva, recebemos alunos e trabalhamos com ele, porque assim a gente fica encantado o quanto eles se desenvolvem. Incluir o aluno. A gente respeita a limitação do aluno. Mas eu vou falar para você, Danilo, todos nós temos limitações. Sim, eu, por exemplo, em exatas, tenho as minhas dificuldades, né? Humanas eu vou bem. Tá. Então, nós recebemos os alunos, nós conhecemos os alunos e é um prazer tê-los lá. E temos vários, viu? Cada um ali, né, do seu jeitinho, com o seu desenvolvimento, mas essas duas frentes importantes para o desenvolvimento deles. Professora, muito obrigado. Que honra saber que o Colégio Adventista é um colégio que preza pela acessibilidade, pela inclusão,
pelo trabalho com a família, pela fé, Sim. pelo trabalho diante de Deus, pela essa união de fé, Deus, família e educação que gera mais dignidade, mais justiça e muito mais igualdade social para todos os alunos. Tivemos quase 40 minutos de bate-papo de podcast. Olha só. Queria agradecer, além das redes sociais, gente, olha, quem quiser entrar em contato com a professora ou com o colégio, não esqueça de acessar lá as redes sociais, @Colégio Adventista de Campinas. Vai falar direto com o departamento educacional, para você poder conhecer o colégio, todas as instituições. Você sabe que eu passei uma vez pelo colégio de Paulínia. É lindo a estrutura de Paulínia. Trabalhei lá também, viu? Trabalhou em Paulínia? Trabalhei lá também, um ano. A estrutura de Paulínia é lindo. Maravilhoso, perto de um parque, muito gostoso. Bonito, muito bonito. Muito gostoso. E obrigado para você que esteve junto com a gente no meu podcast mais do que especial hoje, falando sobre educação, falando sobre a história do Colégio Adventista e da professora Maria. Foi um prazer ter você comigo. Quero convidar você para continuar acessando as nossas redes sociais, @DaniloPalmaSP e também o meu site, www.danilopalma.com.br. No próximo podcast estarei de volta aqui com vocês no meu estúdio, aqui na Ridger Comunicação. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.